Boa noite, gente. Meu nome é Bruna Gomes. Esse aqui é o canal Minha Voz. Hoje aqui eu vim fazer um desabafo. É algo assim que tá me deixando muito mal. Já há algum tempo eu li o livro Maquiavel Pedagogo. E nele, já no início do livro, se fala muito sobre a dissonância cognitiva. Com isso, junto a isso, melhor dizendo, eu também via muitos relatos, né, de alunos, de ex-alunos, que falavam o quanto sofreram nas suas instituições de ensino. Quando eu ouvia ou lia relatos, eu pensava assim, deve ter sido horrível, mas hoje eu tô vivendo isso. E mesmo achando absurdo o que eu ouvia antes, o que eu lia antes, não se compara a viver com essa realidade. Eu não vou citar aqui, qual é a instituição, tá? Mas eu posso afirmar para vocês que ela é uma das referências do país, tá? É uma das instituições referências do país em saúde. Eu faço técnico em enfermagem. E eu tava vendo, eu tava sentindo a doutrinação em algumas coisas, mas que se eu não tivesse lido inúmeros livros eu nem perceberia. Só que eu tava percebendo. E daí vem a questão da dissonância cognitiva, que eu li no Maquiavel Pedagogo, que é basicamente tu acabar sendo exposta a muitas coisas divergentes, né, através de uma autoridade, de uma figura de autoridade, e o que o teu cérebro faz é começar a aceitar aquilo como verdade pra te parar de sofrer. Mais ou menos isso, assim, falando de uma forma bem leiga. Nós estamos tendo... Nós estamos tendo aulas remotas, né, através da internet. E eu acho que, além disso, eu jamais imaginei justamente por isso. Mas eu digo assim pra vocês. Até umas 2, 3 semanas atrás, quando eu tinha uma dúvida, eu entrava no nosso grupo, né, do WhatsApp dos colegas, e fazia a pergunta. Nós somos uma turma em 60 alunos, e eu posso garantir para vocês que às vezes não dava nem 1 minuto, e já tinha 10 pessoas, 15 pessoas respondendo. Sempre tinha. E a mesma coisa quando algum colega fazia uma pergunta, se eu tivesse a resposta, se soubesse a resposta, eu já passava isso pelo WhatsApp. O que aconteceu? Através numa aula, foi falado algumas coisas e normalmente eu ficava quieta, isso me angustiava, mas às vezes tem umas coisas tão absurdas que é desinformação e, gente, pelo amor de Deus, não dar uma informação, não ter uma informação, não significa desinformação, são duas coisas diferentes. Inclusive, eu recomendo que leiam um livro de desinformação, tá? São duas coisas diferentes. E eu via direto essas desinformações. Só que teve uma assim que extrapolou, sabe? E foi mais uma reação do que propriamente eu pensar em dizer alguma coisa, foi uma reação. E naquele momento se descobriu qual que era a
minha posição política. Tem duas colegas que têm uma posição diferente da minha, que me tratam super normal. Como eu trato elas, a gente diverge, discorda de algumas coisas, mas temos respeito. Mas eu tô dizendo, dois alunos de 60. E o que aconteceu? Desde então, se eu faço uma pergunta, eu ainda, às vezes demora, sei lá, 5, 10 minutos, às vezes nem é respondido. E eu olho no Whats pra ver quem visualizou, e às vezes foi todo mundo já, basicamente. Se eu faço um questionamento como hoje, que nós estávamos falando sobre o saneamento básico, né? E eu coloquei, né, que tá tendo muitas ações, que não tá sendo divulgado. E a professora disse, tá, e se vocês estivessem em um lugar que não tivesse água, né? O que vocês poderiam fazer como agentes de saúde? E alguns deram algumas opções, e eu falei assim, olha, a gente poderia ensinar essas pessoas a coletar água da chuva. Uma coisa simples, gente, sabe? Foi um comentário normal. Vocês podem ver que não tem nada demais. Tem uma colega minha, não foi nenhum ataque, não foi nenhuma briga, nem nada. Ela só falou assim, mas é que muitas pessoas são leigas, né? Então eu falei, mas a gente, como agentes de saúde, a gente poderia ensinar essas pessoas tanto a como fazer, né? Como também depois a importância da fervura dessa água. E tipo, tranquilo. 2 segundos depois, um colega, tá, e os lugares que não tem água? Daí eu falei assim, os lugares lá no Nordeste que não tem água, daí eu falei, não, mas tem água. Eu tenho até uma comadre que mora em Recife, né? Sei que não é a mesma coisa, existem vários locais diferentes dentro do Nordeste, né? Mas eu sei que tem chuva, pode ter menos quantidade, que tenha uma demora maior para ter, mas existe, né? E eu quis passar isso, e eu não estava pela treta, pela briga. E eu comentei assim, tá, mas tem chuva? E eu dei um Google e pesquisei que estava tendo muitas chuvas em 2019, estava tendo umas chuvas assim. E eu coloquei, ó, colega, tá tendo, né? Tem. E resumindo, ele já começou a falar sobre a elite, começou a botar uma coisa assim, nada a ver, que era só quem tinha dinheiro. Agora não recordo lá como é que os esquerdistas falam. Assim, eu tô bem mal, assim. Os burgueses, eu não estou falando onde a burguesia mora, enfim. Então, assim, ó, coisas simples que eu falo hoje, coisa simples da aula, acaba se tornando uma briga. Porque sempre tem alguém tentando rebater algo que eu não tô querendo rebater, eu tô dando a minha opinião. Eu vou ser uma técnica em enfermagem e eu pretendo fazer o superior depois, eu só não faço superior. Agora porque eu não tenho recursos financeiros para isso. Vocês não têm ideia o que é tu ter uma dúvida. E tu ter medo. Eu já fui achincalhada quando descobriram minha posição política. E não foi assim, eu sou de direita, eu votei no Bolsonaro, não, gente. Apenas porque, em relação a como deveria ser, a gente está em aula de saúde coletiva. Então, assim, é como se é a utilização dos recursos, enfim, e eu dei minha opinião e automaticamente tu consegue ver que é menos Estado, né? Então, tu já tem uma base. Eu já fui chamada de Maria Cloroquina. Já vi colega meu sabendo, né? Todo mundo já estava sabendo. Eu espero, alguns colegas, eu espero que não tenha esse tipo de gente aqui na turma. Me isolaram totalmente, assim. Antes todo mundo conversava, todo mundo ria, assim. Hoje em dia ninguém, sabe? Tirando 2 colegas, assim, que conversam comigo. São 2.
Daí tem aquela que fala ali comigo de vez em quando, mas de 60 alunos, gente, eu digo pra vocês, 90, acho que 92, 98%, assim, sabe, me excluir. Tirando, obviamente, que nem minha professora disse que a cloroquina, que qualquer infectologista sabe que isso é bobagem, sendo que eu vi vários infectologistas, diretores dentro, diretores de pesquisa, enfim, falando o contrário dela. Como ela disse que isso é uma desinformação. Ela disse assim, várias pesquisas já afirmaram, já afirmaram que a cloroquina não funciona. Isso é uma desinformação. Porque a utilização... E eu, nesse momento, também acabei falando, olha, professora, a senhora quis dizer que as pesquisas mostram que no estágio grave da doença, ela não tem um bom efeito. Mas o que estão querendo fazer é usá-la no início, né? Que várias pesquisas apontam que ela tem uma eficácia no início da doença. E as pesquisas que a senhora está dizendo são nos casos graves já. Então, assim, sabe? Gente, eu tô fazendo um e-mail pegando várias pesquisas internacionais. Eu não tenho inglês fluente. Tô longe de ter um inglês fluente. Então tenho muita dificuldade de conseguir entrar nos sites americanos. Por exemplo, né, eu entrei num, até peguei o código de verificação da pesquisa. Tô tentando entrar em alguns sites da Alemanha e da França, enfim. Porque eu tô tentando pegar maior quantidade de evidências para mandar um e-mail para minha professora dizendo assim, ó, professora, a senhora disse tal coisa, mas aqui está algumas pesquisas. Mas eu não vou mentir pra vocês, eu tô procurando um grupo, assim, de alunos que têm o mesmo pensamento que eu, que talvez estejam passando pela mesma situação do que eu ou que já passaram e possam me ajudar a saber como lidar com isso. Porque às vezes eu penso em desistir. Gente, eu tive que fazer uma baita prova. Não é fácil entrar para estudar onde eu consegui entrar. Minha situação de vida hoje tá extremamente difícil. Porque eu me separei, eu tô com meus 2 filhos, eu tô desempregada. Esse curso, ele é pago. Então, assim, já são coisas que eu já tô com a minha cabeça cheia. Vocês imaginam a dificuldade que eu tenho de estudar? O quanto muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, chega a ser um tormento a aula. Não por causa da professora, eu tive uma outra professora que realmente colocava Paulo Freire ali na frente, sabe, falava que, que antigamente as aulas eram... Ai, eram opressoras, antigamente o estudo era opressor, enfim. Mas eu não digo tanto pela aula, porque ainda eles tentam, tu vê que passa, né, e acaba passando um pouco de viés, mas eles tentam se conter. Mas vocês não têm noção que é sofrer represália, tu não ter com quem a estudar, tu ouvir deboche, tu ter medo de falar, porque toda vez que tu fala qualquer coisa, pode ser a coisa mais simples do mundo, uma coisa que não tem nada a ver, é achado um motivo pra te rebaixar. Assim, ó, eu não tô dando muitos exemplos, assim, porque, assim, ó, eu não consigo nem pensar no momento, sabe? Eu não consigo, assim, eu tô desabando. Eu só quero que vocês entendam que quando falam sobre a tal da escola sem partido, vocês estão... A gente também tá falando do psicológico do outro. Eu tenho colegas ali que antes de saberem da minha posição política, quando eu conversava normalmente, me disseram que estavam fazendo técnico de enfermagem apenas pelo salário. Eu, que tô sofrendo e tô, às vezes, até pensando em desistir de entrar nessa área. Eu entrei nesse curso
pela negligência que matou uma pessoa muito amada pra mim. E eu prometi que a morte dessa pessoa não ia ser em vão. E que eu ia entrar pra essa área pra fazer o melhor pelas pessoas. E olha o que eu tô passando. Olha, quem souber de algum grupo, quem saber com quem eu posso conversar, uma pessoa que já sofreu isso, ou que viveu isso, ou que tá vivendo, eu agradeço e eu peço, por favor, compartilha. Não precisa dar like, não precisa comentar, não precisa... Só compartilha para que cheguem outras pessoas que possam me ajudar a passar por isso, porque tá difícil. Tá muito difícil. Uma boa noite, gente. Eu só queria desabafar isso porque eu acho que eu vou enlouquecer, assim, sabe? Eu precisava, eu não podia mais segurar isso dentro de mim, tá bom? Uma boa noite.